Hello, ladies and gentlemen, boys and girls, my students. Hoje nós iremos estudar sobre figurative meaning. Mais ou menos, o que seria isso, esse figurative meaning? Seria uma maneira de falar uma coisa, mas utilizando outra. Seria equivalente ao que nós temos em português como sentido figurado. Eu quero dizer uma coisa, só que utilizando-se de outra coisa, utilizando de outras palavras, de outros meios, ou até mesmo fazendo comparações para dizer aquilo que eu pretendo, mas não no sentido literal, não falando diretamente, vocês estão entendendo? Então, hoje a gente vai trabalhar o figurative meaning. Segundo uma das definições que eu achei no Cambridge, que é uma das faculdades mais conceituadas do mundo, e eles têm um dicionário online. Segundo o dicionário de Cambridge, figuratively, ou sentido figurado, significa in a way that use words and phrases with a more imaginative meaning than usual. Traduzindo, seria uma forma, um caminho que usamos palavras ou frases no sentido mais imaginativo, no mais não literal. E o oposto, se vocês podem observar bem aqui, o oposto de figuratively is literally, ou literário, ou seja, algo objetivo. Bom, então, o que é figuratively? É um sentido figurado. E qual a relação que isso pode ter com o nosso conteúdo anterior? No caso, as linking words e as prepositions. Muito bem, as prepositions e as linking words, elas vão nos ajudar a dar sentido nos textos, redações e etc. E frases vão ajudar a fazer ligações de ideias, fazer as frases, os textos, os parágrafos terem coesão e coerência. Já o sentido figurado tem esse sentido, só que agora a gente vai buscar o sentido na imagem, tá? A gente vai trabalhar por meio de imagens esses sentidos, que normalmente são questões que caem no Enem, interpretação. Vai trabalhar esse sentido por meio das frases, de palavras, frases, e agora a gente está incluindo imagens nesse trabalho, certo? E aí, no material lá que eu enviei, nós vamos ter algumas imagens, tá bom? E eu vou dar uma explicada assim por cima. Tá? Essa primeira aqui, ó. Isso é um meme, tá? Que fez bastante sucesso no Facebook. E aí, tá falando assim, para vocês lerem em inglês a frase talvez Deus. Essa frase traduzida para o inglês seria maybe God. Agora falem maybe God junto, rápido. Maybe God. Vocês entenderam qual que é o sentido? Maybe God. Qual que é a brincadeira aí que o autor quis fazer? Justamente, ele usou uma frase em inglês para fazer causar o sentido figurado de uma frase que nós temos em inglês. E além disso, nós temos aí na imagem um homem com metade de um bigode. Entenderam? E esse aí tem a perguntinha que vocês vão responder, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. A próxima imagem, nós temos algumas palavras e alguns modais em inglês. Por exemplo, can't. Aqui, ó, can't. Significa que não está frio. O café está quente. Can't significa não posso, tá, gente, em inglês. Mas aqui o autor quis fazer novamente essa brincadeira. O modal can é usado para quem sofre de amnésia. Por exemplo, can sou eu. Vocês estão entendendo a brincadeira? O verbo ver, to see. Onomatopeia representa tosse, que representa tosse. Exemplo, eu nunca te see tanto na minha vida.
Vocês estão entendendo? E, por fim, cream, que pode ser traduzido como creme. Significa roubar, matar. Exemplo, ele cometeu um crime. Tá, e aí tem a perguntinha que vocês vão me responder. Bom, a próxima imagem. Este é Lucas. Lucas acabou de aprender o verbo to be e já colocou no Facebook que fala fluentemente. Lucas fala 4 shared. Então aqui nós temos uma brincadeirinha com... vocês lembram que no início das aulas, quando a gente estava lá estudando as gírias e expressões do WhatsApp? Pois é, o WhatsApp é uma brincadeira que o cara que criou quis fazer com a língua inglesa. Assim como nós fazemos com o português, eles também fazem com o inglês. Aqui em específico é com o for shared, que tem um 4 no lugar do for. For em inglês tem significado para e shared, compartilhar. Então o nome do aplicativo seria para compartilhar, que justamente é um aplicativo de compartilhamento. Só que em inglês, for e o número 4, for, tem a mesma, uma pronúncia assemelhada. Então ele, em vez de colocar a preposition for, ele colocou um 4. E aqui em português, quem não tem uma noção básica de inglês fala 4 shared, que eu já vi bastante. Vocês entenderam? E aí com tudo isso vocês vão responder aqui o que eu estou pedindo, a perguntinha. Já finalizando, nós temos aqui uma imagem em que mostra a cena sendo falada e legendada em inglês, e nós temos aí embaixo como seria ela dublada em português. E aí a gente tem as traduções brasileiras sempre tiveram críticas bastante rígidas quanto às suas traduções, que nem sempre são literais e fiéis ao filme. Eles tiram muito do sentido do filme às vezes. Então vocês vão ler a pergunta e justificar aí. E por fim, nós temos aqui uma bem simples, que é aqui, vocês vão observar: curso de inglês iniciante. Body, 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 que significa corpo. E ao lado nós temos somebody, somebody, ou alguém, se fosse traduzido ao pé da letra. Mas não é isso que a imagem está dizendo. Observando aqui a imagem, o que vocês puderam entender? Qual foi a brincadeira aí? Vocês vão descrever para mim, beleza? Obrigado e até a próxima.